sentido a dor? Você tem intercedido pelos teus irmãos nos quatro cantos da terra? Veja que ele fala aqui, junto com eles e dos maltratados como se fossem vós mesmos. Sentir o opróbrio do teu irmão. Ainda temos um resquício de liberdade no Brasil e não estamos sofrendo como eles estão sofrendo. Eu estava na minha oração fazendo alguns pedidos e clamando, e eu estava triste por ter que esperar tanto. Mas quando eu olhei para o lado, lembrei desses detalhes que eu acabei de relatar aqui, eu me envergonhei diante do Senhor. Não há motivo para viver vida de descontentamento, murmurando, reclamando, largar o arado, chutar tudo. Não há motivo, mas muitos fazem isso porque, às vezes, por causa de uma roupa não vai mais na igreja. Por causa de uma palavra, do olhar cruzado, a pessoa abandona as congregações, abandona os ajuntamentos do povo de Deus, sai do braseiro e fica uma brasa preta, lá um carvão preto. Terrível, né? Vejam no verso 4. Sejam honrados em todos o matrimônio, a pureza do leito conjugal. Deus julgará os imorais e adúlteros. Veja nos dias de hoje, está na cara, está descarado. Você vê esses discursos na televisão, no entretenimento, pautas e agendas de grupos malignos, de agentes malignos, doutrinas de demônio, criando outras instituições paralelas, atacando a família, atacando a heteronormatividade. Veja como Deus abomina lá em Malaquias. O profeta é bem mais enfático em dizer que Deus odeia o divórcio. Veja como nos dias de hoje os cônjuges são assim trocados como se troca de roupa. Veja que por meio das redes sociais muitos aconselhamentos e orientações muito dignas são assim conferidas. Existem páginas muito boas de orientações para casais. Isso é bom, né? E tem que ser propagado em rede social. Mas também vemos algumas orientações um tanto que estranhas por pessoas que não vivem uma vida sã diante de Deus. Já estão dando indícios de mau testemunho. Alguns líderes já estão caindo aí. Muito cuidado, temos que ter filtros e critérios nesses aconselhamentos para casais, pois o inimigo ele se infiltra. O inimigo traz as suas tendências mundanas. Usa essa tática aqui, ó. Vai ser muito bom para você preservar o seu casamento. Muito cuidado, porque às vezes é o diabo fomentando. É o diabo tentando entrar no seu casamento e você não vai conseguir segurar aquele que tem inclinação e propensão ao mal. E é terrível, vai trazer mau sofrimento. Quando o nosso Deus exorta lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, não adulterarás. Não é porque o nosso Deus é restritivo, é porque Ele sabe a implicação e o desdobramento de uma ruptura, de uma relação conjugal, que Ele sabe que o vaso mais fraco, em especial a mulher, as consequências que haveriam de vir sobre a mulher, pois é o coração do relacionamento conjugal, a área mais frágil e sentimental é a mulher, e a mulher sofre às vezes raízes e feridas de amargura e de ressentimento, e até a inclinação suicida pode ocorrer com as rupturas. Não pense que o homem, por ser racional, está isento. Eu faço, aconteço, dou as minhas puladas de cerca e nada acontece. Não, fica a marca. Esses pactos, essas alianças, essas junções de sangue branco, elas permanecem e ficam infectadas na alma, pois ocorre a junção, os dois se tornam uma só carne e as implicações vêm. Ou seja, abrir-se uma brecha terrível para que os inimigos, os espíritos imundos, possam atuar na vida da pessoa e trazer ali terríveis consequências. Posso te contar aqui diversos casos de homens de posição, gerente de banco, que abandonaram suas esposas e aí foram se relacionar com outras mulheres casadas lá, e o marido lá ficou enfurecido pela perda da sua esposa para aquele homem, foi lá, marcou o horário, pegou de surpresa, quase ocorreu um homicídio. Quase ocorreu um homicídio, porque brincou com aquilo que Deus instituiu.
Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. O diabo entrou lá no jardim e veja a consequência. Paulo diz, trazemos na pele, no corpo, trazemos as consequências do pecado de Adão. O Senhor Jesus Cristo sofreu tudo aquilo que sofreu na cruz do Calvário por conta do pecado de Adão. Adão foi infiel a Deus, Israel foi infiel a Deus, Davi foi infiel ao Senhor. Veja a consequência, a espada jamais se apartará da tua casa. Somente o sangue de Cristo. Devemos confessar os nossos pecados, devemos suplicar para não viver vida imoral. A palavra de Deus estabelece regras. Nossos corpos, nossos órgãos sexuais são sagrados. Sagrados. Relações antes e fora do casamento são pecado. No casamento também não manter relações sexuais é pecado. Os cônjuges devem estar se dando amor e nutrindo um ao outro até a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Assim como a igreja todos os dias deve estar servindo ao noivo, aguardando ao noivo, preservando-se para o noivo. Veja que a imoralidade é citada aqui juntamente com o adultério. O adultério geralmente ocorre por conta da infiltração da imoralidade. Pessoas muitas vezes são imbecilizadas, ficam assistindo filmes, entretenimento, novelas de uma grande emissora aí, e fica achando que tudo dá certo no final. E qualquer tipo de relacionamento dá certo lá no final. Vai cair no engodo, pois Deus julga a imoralidade, essas estratégias, essas práticas que são do mundo e que se infiltram no casamento. Veja no verso 5. Seja a vossa vida isenta da ganância, contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Veja que ele fala, fuja da ganância. O dinheiro é a raiz de todos os males. Veja que quando nós temos verdadeiramente Deus em nossos corações, somos contribuintes e ofertantes, as provisões vêm como uma consequência de uma vida de adoração. Se Jesus Cristo é o teu verdadeiro Senhor e Deus, você não tem Deus em pé de igualdade ao dinheiro. Veja quantas pessoas colocam nas suas consciências Deus em pé de igualdade com o dinheiro e acabam adorando mais o Senhor dinheiro, Mamon, a Lucifera que está imprimida na nota, do que o Deus Altíssimo, que é dono do ouro e da prata. Veja que para combater a ganância em nossas consciências, nós devemos viver vida de contentamento. E o que é vida de contentamento? Se você é pastor como eu, se você é missionário como o escritor de Hebreus e tantos outros que servem a Deus, nós temos por obrigação saber isso. Nós não podemos ser amantes do dinheiro, nossas vidas têm que ser referências. Veja que contentamento é a vida de confiança de que o Senhor vai prover todos os meses. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós damos um passo confiantes no Senhor e o Senhor vem com as ofertas atrás. O Senhor envia servos e provisões e vai cuidando dos seus filhos. Olhai os lírios do campo, olhai a fauna e a flora. É o Senhor quem traz provisão a toda a criação. Temos que confiar no Senhor, mas temos que estar posicionados no Senhor. Não adianta termos deficiência de caráter, sermos preguiçosos, vagabundo e frutos da carne em excesso e achar que Deus vai prover. Não, não vai acontecer. Você tem que viver vida consagrada. Você tem que viver vida dedicada. Se você trabalha no campo profissional, você tem que viver ali, fazer e cumprir suas funções. Trabalhar, honrar a Deus, honrar os patrões como se honrasse a Deus. Nós não vamos ficar adorando nenhum tipo capitalista, nenhum tipo de patrão, mas fazendo as nossas funções como se Deus estivesse supervisionando. Como disse Paulo, não trabalhando às vistas, né? O supervisor passa na sessão, a pessoa trabalha. O supervisor vira as costas, a pessoa põe o pé na mesa e vai relaxar. Não, devemos viver vida como se o Senhor estivesse observando. Vida de contentamento, confiança no Senhor. Trabalhamos
E assim vamos juntando dinheiro, e no tempo certo o Senhor vai concedendo aquilo que nós precisamos. As necessidades emergenciais, necessidades mais a longo prazo, a médio prazo, o Senhor vai provendo tudo o que é necessário. Tire isso da sua vida. Caminhar a sua vida com Cristo, tendo o Senhor Jesus Cristo lado a lado com a tua vida, e ficar olhando para o lado, cobiçando a mulher do próximo, cobiçando os bens do próximo, cobiçando lá o marido da sua amiga, sempre se comparando, sempre se contrastando, se sentindo inferior, achando que Deus, esse que está do teu lado aí, agracia mais o outro, não agracia você. A pessoa fica em descontentamento constante, que fica se comparando, e aí vive uma vida infeliz, né? Ah, já fiz tantas campanhas, já paguei oferta. A graça é de graça, você não tem que pagar nada, né? Nosso Deus concede aquilo que precisamos, além das nossas expectativas. Ele transcende aquilo que precisamos. Nosso Deus é muito bom. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Nunca te desampararei, jamais te desampararei. Gênesis 28:15, Deuteronômio 31:6-8. Frase afirmativa do nosso Deus que vem comprovar isso. Desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem poderá me fazer o homem? É o Senhor que ajuda, é o Senhor que provê. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa manhã, dentro do que nos foi possível. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por essa palavra, por essas orientações e pelo ensino que o Senhor nos fornece pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus abençoe a todos.